Olá, eu quero desejar a você a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Fernando Nascimento, eu tenho 37 anos, sou casado com a Vanessa, sou pai de 6 filhos e no Brasil atuo dentro de um apostolado chamado Alfa, um curso de evangelização chamado Alfa, um curso de mais de 40 anos, que eu tenho a alegria de trabalhar no nosso país, no contexto católico. Eu tenho a graça de trabalhar um tema muito importante dentro desse nosso congresso de Nova Evangelização e Missões, que é falar sobre o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, São Paulo. E é muito difícil, né? Porque nós estamos falando do maior gigante aí da era apostólica, do grande nome do Novo Testamento, né? Quando nós tivemos o esforço evangelizador, sem dúvida Paulo se destaca em zelo, em alcance. E eu quero falar um pouco dele para nós, porque é muito importante nessa reflexão sobre nova evangelização e missões, nós olharmos para aquilo que Deus realizou através deste homem. Eu quero tomar com você 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 a 18. Paulo escreve assim: quanto a mim, já fui oferecido em libação e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor sua aparição. Procura vir encontrar o mais depressa possível, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. Ele partiu para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Traze-me, quando vieres, o manto que deixei em Troade, na casa de Carpo. E também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o fundidor, deu provas de muita maldade para comigo. O Senhor lhe retribuirá segundo suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na primeira vez em que apresentei a minha defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de toda obra maligna e me guardará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou pedir para você permissão de voltar a esse texto de 2 Timóteo somente no final da nossa colocação, né? Quem foi esse homem? Quem era Saulo de Tarso? Ele mesmo, aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 5 e 6, ele mesmo fala quem ele era, né? Ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nós estamos falando de um judeu puro sangue. Nós estamos falando de um homem irrepreensível que foi enviado pelos seus pais para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, neto do grande rabino Hilel. E isso nós lemos em Atos, capítulo
22, versículo 3, né, quando ele foi enviado a Jerusalém para estudar lá. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, diz que ele se destacou dentre os da sua idade pelo seu zelo e pelo seu conhecimento. Ele se tornou um homem culto, poliglota. Em Atenas, né, quando ele vai a Atenas já como apóstolo, como pregador, ele discute com filósofos, tanto estoicos quanto epicureus. Quando ele escreve a carta a Tito, ele cita Epimênides, um filósofo do 6º século antes de Cristo. Em Romanos, no capítulo 1, ele usa categorias da filosofia aristotélica quando ele fala das perfeições invisíveis de Deus e o seu sempiterno poder serem revelados pelas obras, pelas coisas visíveis. Ele usa categorias filosóficas nos seus escritos. Saulo era um homem extremamente culto, extremamente conhecedor, cresceu em Jerusalém, onde fica o templo, onde fica o centro nevrálgico da religião, da intelectualidade para um judeu, e é aí que Paulo cresce. Ao mesmo tempo que Saulo crescia e se fortalecia, queria só deixar, falei esse detalhe, né? Nós falamos Saulo, né? Mas o nome dele era Saul, Saul de Tarso, o nome hebraico dele é Saul. Ao mesmo tempo que o Saulo crescia e se fortalecia, um outro rabino também crescia em Israel. Não em Jerusalém, né? Mas em Nazaré. Não na academia, mas numa carpintaria. Esse rabino da Galileia, ele se apresenta no Jordão diante de João Batista. E João, quando o vê o Espírito sendo derramado sobre o rabino da Galileia e diz: eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. E começa a dizer a todo mundo que era aquele rabino da Galileia, o homem esperado, o enviado, o Messias. O rabino da Galileia começa a pregar. Os enfermos são curados. Os endemoniados são libertos. Os mortos ressuscitam. O rabino da Galileia é levado quando entra em Jerusalém, depois de 3 anos de ministério, levado como um bandido diante do sinédrio judaico, é esbofeteado, cuspido, arrancam-lhe a barba, depois levam-no para Pôncio Pilatos, que o manda a Herodes, que o manda novamente a Pilatos. Ele é flagelado, coroado de espinhos, fazem com que ele carregue um patíbulo pelas ruas estreitas, apinhadas de Jerusalém. O rabino da Galileia é crucificado e 3 dias depois, uma bomba explode em Jerusalém. Os grilhões da morte não foram capazes de segurá-lo. O rabino da Galileia ressuscitou dos mortos. Aleluia. Esse é um momento quando surge a notícia da ressurreição do rabino da Galileia, Yeshua de Nazaré, é que se levanta Saulo. E aqui a Sagrada Escritura vai colocar 2 figuras muito interessantes a respeito de Saulo. A primeira figura é a de uma fera selvagem. Atos 9, capítulo 1, diz que Saulo se dirige a Damasco respirando ameaças. É a imagem de uma fera que está se aproximando da sua presa e, com aquela respiração ofegante de quem vai se lançar sobre a sua presa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, que ele se define como um blasfemo,
perseguidor e insolente. Em 1 Coríntios capítulo 15, 9, ele diz que perseguiu a igreja de Deus. Atos 8, 3 diz que ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1, 13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Atos 9, 21 diz que ele exterminava os discípulos de Jesus. Exterminar não é perseguir apenas. Exterminar não é divergir de opinião. Exterminar é matar. Saulo era um assassino. Saulo era um homem sanguinário. Saulo era um homem que queria fazer justiça e pela pureza da religião estava disposto a matar. Atos 22, 4 diz que ele perseguiu a religião do caminho até a morte. Ele não perseguia somente os cristãos, ele perseguia a religião dos cristãos. Atos 26, 9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele não perseguia apenas a religião dos cristãos, ele perseguia o Deus dos cristãos, Jesus. Atos 26, 10 deixa claro para nós que ele não prendeu apenas Estevão, ele fala que ele mandou prender a muitos. Atos 26, 11 diz que ele forçava os cristãos a blasfemar contra Deus. Com ameaça, com pressão psicológica, nega Cristo ou eu te bato, nega Cristo ou eu te mato. Saulo era um homem sanguinário, Saulo era uma fera selvagem. Um segundo retrato de Saulo é o retrato de um touro indomável. Atos 26, 14 narra que quando o Senhor Jesus aparece no caminho de Damasco, ele diz assim: dura coisa te é recalcitrar sobre o aguilhão. O aguilhão é um instrumento utilizado para dominar o touro. Então ele é descrito como um touro bravo. Mas acontece que em Atos, no capítulo 9, nós lemos que essa fera selvagem, esse touro indomável, está a caminho de Damasco, respirando ameaças contra os cristãos. E no caminho de Damasco, uma luz brilha diante dele, de tal modo a derrubá-lo ao chão. E ele pergunta, e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares sobre o aguilhão. Quem és tu, Senhor? Responde Saulo. E Saulo responde, e Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse é o momento no qual o touro bravo é jogado no chão. O touro bravo está domado. O touro bravo está rendido. Louvado seja o Senhor. Cristo Jesus, o domador de touros bravos, derruba esse touro bravo no chão. E agora nós temos um segundo capítulo. A preparação de Saulo para o ministério. Ele foi levado cego daquele caminho à casa de Judas, na rua direita, em Damasco. Lá ele permanece 3 dias orando e jejuando, quando o Senhor aparece a Ananias, em Atos 9:13. Aí você lembra, né? O Senhor fala com Ananias, diz a ele: Ananias, vai a uma casa na rua direita, lá você vai encontrar um homem. E aí Ananias fala: Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, esse homem tem feito muito mal aos nossos. E o Senhor diz a ele: vai, Ananias, porque eu tenho um propósito na vida desse homem e eu vou mostrar a ele o quanto ele há de sofrer por amor do meu nome. Ananias impõe as mãos, ele é curado, ele volta a enxergar, recebe o Espírito Santo e Ananias o batiza. Atos 9:20 diz que ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. E Atos 9:22 diz que ele demonstra que Jesus Cristo
que Jesus é o Cristo. Existe aqui algo interessante. Em Atos 9:20, ele afirma que Jesus é Filho de Deus. Em Atos 9:22, ele demonstra, e demonstrar é provar uma tese. Demonstrar é você articular de modo minucioso algo, né? A demonstração de que Jesus é o Cristo. Alguns estudiosos afirmam que do versículo 20 para o versículo 22, há um espaço de tempo aqui, né? O versículo 22, né? Gálatas capítulo 1, dos versículos 15 a 17, contam para nós que Saulo, foi para a Arábia e ficou 3 anos. E depois ele partiu para Damasco. Ok? O que ele ficou fazendo durante 3 anos? Provavelmente num seminário intensivo com o Senhor Jesus. Provavelmente ele estudou novamente toda a Escritura, todo o Antigo Testamento. E agora, 3 anos depois, ele volta a Damasco. E agora ele não somente afirma, agora ele demonstra na Escritura que Jesus é o Cristo. Por causa disso, os judeus querem matá-lo. E aí ele foge de forma vergonhosa dentro de um cesto, muralha abaixo. Atos 9:26 diz que Saulo vai para Jerusalém. E aqui existe uma tese, né, bastante interessante e bastante, plausível com a Sagrada Escritura, né? É provável que Paulo se enxergasse como o homem mais preparado para ser líder em Jerusalém. Ele cresceu em Jerusalém. Ele era o mais, de fato, humanamente, o mais preparado. Ele cresceu ali, ele conhece aquele lugar como ninguém, e é muito provável que ele se enxergue como alguém para liderar. O que acontece? Ele chega em Jerusalém e os cristãos não querem ouvi-lo. Os discípulos, né, eram galileus, eram iletrados e tudo isso, mas Atos 9:26 diz que os discípulos não acreditaram nele. Bateram a porta da igreja na cara dele. Atos 9:27 diz que Barnabé o acolhe e Barnabé o leva até os apóstolos e o apresenta aos apóstolos. Paulo discute com os helenistas em Jerusalém e esses decidem matá-lo. Por causa disso, os apóstolos dizem para Saulo que ele tem que ir embora. E Saulo não vai embora. Os apóstolos dizem, Saulo, você tem que sair. Ele não vai. Atos 22:17 diz que o próprio Deus aparece a Saulo e manda ele embora de Jerusalém. O que ele faz? Ele não vai. Ele permanece. Ele começa a rasurar com Deus. Olha, eu cresci aqui, eu persegui a igreja de Deus aqui, eu tenho o melhor currículo. Atos 22:18 diz isso, né? Que ele pondera com Deus. Atos 9:30 diz que os discípulos se reuniram e levaram-no até Cesareia. Preste atenção. Ele não foi, ele foi levado. Foi rebocado de Jerusalém a Cesareia. E de Cesareia o mandaram novamente para Tarso. Aqui tem algo muito interessante, né? Esse homem de um grande conhecimento, de um grande zelo, de um grande preparo, está recebendo aqui uma grande lição. Deus manda ele de novo lá para a origem dele. Volta para Tarso. Volta para a tua casa. Volta para a tua origem. Refaz.
refaz quem você é, Saulo. Saulo ficou em Tarso, esquecido, no anonimato, por 10 anos. Para alguém que queria tanto a liderança, para alguém que queria tanto o protagonismo, uma prova muito dolorosa. Ele ficou em Tarso por 10 anos. Atos 9:31 diz que quando Saulo foi embora, a igreja de Jerusalém passou a ter paz e a crescer. De fato, né? A vontade de Deus e a lógica humana. A lógica humana seria que Saulo assumisse a liderança. Mas a lógica de Deus não é essa. Quando ele vai embora, a igreja volta a ter paz. Tempos depois, acontece um avivamento em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. A igreja envia Barnabé até lá, que estando lá, lembra de Saulo e vai buscá-lo. E os dois permanecem por 1 ano lá. Estando a igreja em oração, o Espírito mandou separar Barnabé e Saulo. Presta atenção aqui nesse detalhe. Não é Saulo e Barnabé, é Barnabé e Saulo. Saulo ia ter que aprender a ser reserva. Saulo ia ter que aprender a ser liderado, a ser discipulado. Tem tanto mestre que nunca foi discípulo. Muita gente se põe de mestre e nunca foi discípulo. Paulo foi discipulado por Barnabé. Ele saiu na primeira viagem missionária. Foram para a ilha de Chipre e chegaram em Patos. O Elimas, o mágico, tentou impedir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir o evangelho. Saulo, cheio do Espírito Santo, fita os seus olhos no mago e lhe diz: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mago fica cego, o procônsul se converte, o temor de Deus cai sobre as pessoas, e aqui nós vemos se levantar o gigante, que é o apóstolo Paulo, que já aprendeu a lição, que tudo depende de Deus, que nada depende do homem, nada depende dele, tudo depende de Deus. A nossa suficiência, ele mesmo escreve, vem de Cristo. A partir de Patos, Saulo vai mudar o seu nome para Paulo. Ele deixa o seu nome hebraico e passa a usar o seu nome romano. E se torna, desse momento em diante, um dos maiores líderes da igreja. Eles chegam na Panfilha e o jovem João Marcos, o evangelista Marcos, primo de Barnabé, vai embora. E aqui nós temos uma série, né? É um momento importante, porque Marcos abandona a comitiva, e aí existem várias conjecturas a respeito do porquê ele vai embora. Era muito jovem, talvez o campo missionário não era tudo aquilo que ele pensava, era mais sofrido do que ele pensava, e ele talvez sentiu saudade e foi embora. Uma outra possibilidade é que, quando a comitiva começou, o líder era Barnabé. Mas houve um momento no qual a liderança passou para Paulo. E aí, Marcos deve ter pensado, sob a liderança do meu primo eu vou, mas sob a liderança de Paulo eu não vou. Há uma série de conjecturas, né? Mas uma, talvez a mais plausível, seja essa daqui. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 14... diz assim, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na região da Galácia por causa de uma enfermidade física. Possivelmente a enfermidade que Paulo chama de espinho na carne em 2 Coríntios 12, 7. Estudiosos, né, afirmam que Paulo havia contraído alguma daquelas doenças muito comuns naquela região alagadiça da Panfilha, sujeita
Há muitas pestes endêmicas, como a malária, por exemplo, que Paulo teria contraído uma dessas doenças. A doença causava em Paulo dores de cabeça alucinantes, afetando inclusive a sua visão. Paulo precisava de um secretário para escrever, e quando ele pegava a pena para fazer a conclusão, né, ele escrevia com letras enormes. Ele fala isso aos filipenses, aos gálatas, né? Vede com que grandes letras eu vos escrevo. Quando ele estava diante do Sinédrio em Jerusalém, Paulo é conduzido ao açoite e chama o algoz de parede branqueada, talvez porque ele enxergava as coisas meio, né, lusco-fusco. Então, de fato, talvez João Marcos, ao ver a situação na Panfilha, e as pessoas enfermas, e o próprio Saulo enfermo, o próprio Paulo enfermo, talvez ele tenha falado, não quero isso para mim não, e eu vou embora. O fato é que por causa dessa enfermidade, o Paulo sai da Panfilha e sobe as montanhas do Cáucaso e vai fundar comunidades na região de Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe, com lutas, com lágrimas e com sangue. Em Atos 14, 27, ele retorna da primeira viagem e testemunha para a igreja que o envia. Começa a dizer a eles, olha, o Espírito Santo está se derramando sobre os gentios. Eles estão acolhendo a mensagem do Evangelho. Paulo leva essa mensagem. Olha, não há espaço na igreja para a autopromoção. É bonito porque, se você ler Atos 14, 27, o testemunho de Paulo é quantas coisas fizera Deus em favor dos gentios. Há espaço na igreja para dar glória a Deus, para a exaltação dos grandes feitos de Deus. Mas o que acontece quando a obra de Deus começa a progredir? O inimigo se levanta. Atos 15, versículo 1 diz que alguns, oriundos das seitas dos fariseus, desceram de Jerusalém lá para Antioquia e começaram a exigir a observância das leis mosaicas aos neoconvertidos do paganismo. De modo especial, exigir a circuncisão como necessidade para a salvação. Ora, isso é perverter a mensagem do Evangelho, isso é dar insuficiência à obra de Cristo. Então, o conteúdo do Evangelho está mal. A pregação, e esse é o problema, quando você tem uma heresia, quanto mais você prega, pior fica. Então, é necessário parar tudo. E se convoca o concílio, foi convocado um concílio em Jerusalém, e depois deste concílio, aonde falou Tiago, aonde falou Pedro, aonde falou Paulo, aonde falou Barnabé, olha que coisa tremenda, né? Que concílio maravilhoso deve ter sido esse. E eles falam a respeito da suficiência de Cristo. Comissões são enviadas de Jerusalém para as igrejas, né? Para as comunidades, a fim de levar as resoluções do concílio de Jerusalém. Atos 15, versículo 36 a 41, conta para nós a respeito da organização da segunda viagem missionária. E o que acontece aqui na organização da segunda viagem missionária? Há uma discussão entre Paulo e Barnabé a respeito de João Marcos. Barnabé fala assim, olha, aquele meu primo, João Marcos, aquele que estava conosco e nos abandonou na Panfilha, ele quer voltar, ele quer sair com a gente. E Paulo fala para ele, comigo ele não vai. E os dois começam a rasurar, começam a discutir, e de tal modo eles discutem, Paulo e Barnabé, que os dois já não podem andar mais juntos. O que acontece? Aqui um parêntese, né? Os líderes na igreja não deviam brigar, mas às vezes brigam. O que é interessante é que Deus tira um proveito maior, porque a partir daqui já não temos uma única comitiva, nós temos duas. Barnabé toma João Marcos e Paulo
toma Silas, que era profeta em Jerusalém. Eles querem ir para a Ásia, mas eles são impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Paulo escuta a voz de um varão macedônio que lhe diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entra na Macedônia, entra no Ocidente, e aí, meus irmãos, a obra de Deus se inclina para nós. Se inclina para o Ocidente. O que é interessante nós notarmos é que Deus dá a direção, né? Passa a Macedônia, inclina-te para o Ocidente. Mas é Paulo que escolhe os melhores métodos. Ele só se fixa, preste atenção nisso, ele só se fixa em cidades estratégicas. Filipos é a colônia, colônia romana. Tessalônica, capital da Macedônia. Bereia, uma importante cidade da região. Atenas é a capital intelectual do mundo. Corinto, capital da Acaia. Então, ele se fixa nas cidades estratégicas, aonde a pregação dele, aonde a comunidade vai poder ter mais influência na sociedade. Paulo age com estratégia. Isso é uma grande lição para nós, quando falamos de nova evangelização e missões. Isso não significa que nós somos privados de perseguição, privados de cruzes, quando nós fazemos a vontade de Deus. Paulo foi preso e açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica, Paulo foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto. De Corinto, ele escreve suas 2 cartas aos Tessalonicenses, as primeiras cartas. Ele fica ali 18 meses e estabelece a obra de Deus naquela região. Dali ele sai para Éfeso na sua 3ª viagem missionária, a capital da Ásia Menor, uma cidade cosmopolita de mais de 300 mil habitantes na época, onde ficava o templo de Diana, 8 vezes maior do que o Pantenon. Cidade eivada de idolatria. Os nichos do templo de Diana aqueciam o comércio da cidade. Era uma cidade cheia de magia, cheia de ocultismo. O que acontece em Éfeso? Em 3 anos que Paulo fica ali, a idolatria declina. As pessoas vão se convertendo, vão queimando seus livros de ocultismo em praça pública. Nesses 3 anos, ele influencia, estando em Éfeso, toda a Ásia Menor. Quando a gente lê o relato, né, das igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas igrejas, elas tiveram um profundo impacto do ministério de Paulo nos seus 3 anos em Éfeso. Éfeso se torna a igreja mais estratégica do Novo Testamento. 2 das cartas de Paulo foram escritas ali. A Timóteo, bispo em Éfeso. João escreve seu evangelho e suas cartas de Éfeso. De Éfeso, Paulo escreve suas 2 cartas à igreja de Corinto. Muito bem. Agora, 3 anos depois, ele está saindo de Éfeso e indo para Jerusalém. Gálatas, capítulo 2, versículo 10, diz que ele tinha assumido um compromisso de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. Atos 18, 2 diz que sob Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma. E muita gente passava grandes necessidades. Paulo está levando uma oferta para os crentes judeus, colhida das igrejas gentílicas. Chegando na Macedônia, ele para e escreve a sua carta aos romanos. Ele pede oração à igreja de Roma pela viagem que faria, para que não fosse morto pelos rebeldes e para que a igreja recebesse bem a oferta
que ele estava levando. Algo estranho, né? Fala assim, poxa vida, eu estou levando uma oferta, estou rezando para que as pessoas recebam bem. Normalmente a gente recebe bem ofertas, né? Mas o que é interessante aqui é que Paulo, ele não está apenas preocupado em socorrer as necessidades materiais e temporais dos pobres, dos que sofrem, mas ele está muito preocupado em costurar a unidade espiritual da igreja, porque ainda havia resistência dos judeus para com os cristãos gentios. Então, Paulo, veja, né, como é um homem preocupado com a unidade, preocupado com a igreja, e leva essa oferta dos gentios, dos crentes gentios, aos judeus necessitados, mostrando benevolência, mostrando comunhão fraterna. É lindo isso. Chegando na Macedônia, né, ele escreve a carta aos Romanos e Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso em Mileto e lhes diz: o Espírito me assegura que o que me espera são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele embarca no navio e chega em Cesareia. Ágabo, que era profeta em Jerusalém, prende Paulo com um cinto e diz: você vai sair preso de Jerusalém. Tamanha era a credibilidade que se dava ao ministério dos profetas que os discípulos começam a chorar e tentam demover Paulo de ir para Jerusalém. E Paulo repreende eles e diz que está pronto para ser preso e morto por Jesus em Jerusalém. Ele vai para Jerusalém e ele é preso. Paulo é preso e acusado. 40 judeus conspiram para matá-lo. A notícia vaza e Paulo é transferido para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma na Palestina. Paulo fica 2 anos sendo acusado pelos judeus. Na mudança de governo de Félix para Festo, o governador está pronto para entregar Paulo ao Sinédrio, e o Sinédrio tentava cooptar com o governador para matar Paulo na estrada. Paulo percebeu a trama e apelou ao seu direito de cidadão romano para ser julgado em Roma. Era a vontade de Deus que Paulo fosse para Roma. Paulo queria ir para Roma. Poxa, vontade de Deus, que bênção, então as coisas vão andar tudo bem? Não. Na viagem, Paulo enfrenta um naufrágio. Havia 276 pessoas no navio, nesse navio junto com Paulo. Ele fica 14 dias sem saber se era dia ou noite, uma tempestade terrível. Um anjo de Deus aparece a Paulo e lhe diz: coragem, Paulo, eu entreguei toda essa gente a você. Na manhã seguinte, eles avistam uma ilha e chegam nessa ilha, a ilha de Malta. Os malteses, acolhem os náufragos com urbanidade, fazem uma fogueira. E Paulo é o único que quer manter aquela fogueira acesa. Ele pega gravetos, joga na fogueira, e quando ele joga na fogueira, uma víbora, uma serpente, salta da fogueira e abocanha Paulo. O que é engraçado é que aquela cobra tinha outras 276 opções. Justamente vai em Paulo. Os malteses veem aquilo, ele diz: ele vai inchar, ele vai morrer, ele é um desgraçado, ele é um maldito. Ele não incha, ele não morre, os malteses começam a gritar: ele é um Deus. Não. Ele não é um Deus. Ele é o servo do Deus vivo. É um homem cheio do Espírito Santo. O pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele e ele foi curado. Mais enfermos vieram, Paulo orou,
foram curados. Depois de 3 meses de rigoroso inverno, Paulo chega a Roma. Talvez não do jeito, com certeza não do jeito que ele queria, né? Algemado, mas ele chega em Roma. Lá, ele escreve aos filipenses: quero que saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E talvez você se pergunte, quais coisas, Paulo? Quais coisas te aconteceram? Fui perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, náufrago em Malta, cheguei preso em Roma. Preso em Roma. É interessante que Paulo olha para todas essas coisas e diz: todas elas têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de não ter conforto. Porque Paulo estava preso, toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Ele ficou por 2 anos ali, e soldados eram colocados para guardar Paulo em 3 turnos diários. 2 anos depois, toda a guarda e membros do palácio haviam ouvido o Evangelho. É interessante, em Filipenses 4, 22, né, ele escreve de Roma para Filipos e diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. É interessante. Porque Paulo estava preso, começou a escrever cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. São as chamadas cartas da primeira prisão. É interessante isso, né? Se isso não tivesse acontecido com Paulo, nós não teríamos esses tesouros aqui na nossa Bíblia. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu a Deus e de fato ele saiu. Mas não saiu para se aposentar, saiu para fazer a missão. Ele deixou Tito em Creta, Timóteo em Éfeso, percorreu até Nicópolis. E nesse período ele escreveu a 1 Timóteo e Tito. Em 64, Nero queima Roma, né, e uma cruenta perseguição se inicia. Vocês vão lembrar um pouco dessa história. Dos 14 bairros de Roma, 10 são completamente destruídos. E os 4 que escapam eram densamente povoados por judeus e cristãos, o que dá a Nero o álibi para jogar a culpa do incêndio nos judeus e cristãos. Então, uma sangrenta perseguição se instaura. Nesse período de perseguição, Paulo está sendo procurado e caçado, até que o apanham novamente. Talvez em Troade, na casa de Carpo. Agora, Paulo é levado não mais para uma prisão domiciliar, mas para uma masmorra. E de lá, Paulo escreve a sua última carta, 2 Coríntios. Eu tive a oportunidade de conhecer o lugar de martírio de Paulo em Roma, né? Existe lá um mosteiro hoje, né? E você consegue visitar, é um lugar que dá para se visitar. Você vê o lugar, a masmorra aonde ele ficou. E agora eu quero retornar ao texto de 2 Timóteo, a sua última carta, o seu testamento. Capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim,
Já fui oferecido em libação e chegou o tempo da minha partida. Paulo sabe que chegou o momento de oferecer o seu testemunho, um martírio. Ele chama a morte de partida, porque é isso que a morte é para um cristão. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Eu fui fiel. Eu não prostituí a mensagem. Eu não parei de pregar. Não houve cadeia, não houve açoite, não houve traição, não houve naufrágio que me fizesse parar. Eu guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça que me dará o Senhor, justo juiz naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Vocês que creram na mensagem que eu preguei, vocês também vão receber a coroa da justiça. Aí, Paulo abre o seu coração, nós vemos aqui um homem que é um grande apóstolo, mas é um homem como nós. Olha só, procura vir me encontrar o mais depressa possível, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. É tão duro a gente ser abandonado, traído. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Olha que interessante. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. E aqui é lindo porque você compara esse texto com Atos dos Apóstolos, aonde ele diz, com Marcos eu não vou. Agora ele diz, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Deixa eu falar com esse menino. Deixa eu colocar esse menino no meu peito. Deixa eu fazer ele escutar o meu coração. Como é lindo reconciliar-se com os irmãos, né? Como é lindo poder reconciliar. Enviei Tíquico a Éfeso. Traze-me, quando vieres, o manto que deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. É impressionante isso. Primeiro, ele está numa masmorra, está com frio. Ele pede o seu manto e pede os seus livros. Ele não quer perder tempo, quer continuar estudando, quer continuar lendo. Que exemplo o apóstolo Paulo. Se você quer se dedicar à evangelização e missões e não se debruça sobre os livros, o que você está fazendo? Olha o exemplo de Paulo. Alexandre, o fundidor, deu provas de muita maldade para comigo. O Senhor lhe retribuirá segundo suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Provavelmente foi Alexandre que delatou Paulo, e Paulo foi preso em Troade, na casa de Carpo. Na primeira vez em que apresentei minha defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por todas as nações. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de toda obra maligna e me guardará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Bíblia não conta, mas eu imagino, um dia, o soldado entrando, andando pelo corredor escuro, fétido, úmido, cheio de ratos e fezes, gritando, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo! E Paulo gritando, estou aqui. Aquele homem tira Paulo do cepo, o leva nas correntes, ele vai atravessando
em frente às prisões, chega na parte de fora, coloca a sua cabeça num patíbulo. Provavelmente o soldado deve ter perguntado a ele se ele tinha alguma última palavra. Eu imagino Paulo levantando os olhos aos céus e dizendo: eu combati o bom combate, eu terminei minha corrida, eu guardei a fé. A ti, Cristo, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo coloca a sua cabeça no patíbulo. A espada do soldado, do verdugo, lhe corta a cabeça. Tomba na terra o apóstolo Paulo. Entra nos céus o gigante, o apóstolo São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, que o exemplo de São Paulo nos faça arder de amor e zelo pelo Senhor, pela sua vinda, pela mensagem do Evangelho. Deus abençoe a todos. Bom congresso.